Não, Jesus não era cristão. Eu sei que isso pode até assustar você. Eu sei que isso pode soar como uma heresia. Mas eu também sentiria isso há um tempo atrás. Mas, quando você estuda, quando nós saímos desse véu, dessa ilusão, saímos da doutrinação, vamos realmente à história, nós compreendemos que Jesus não era cristão. O cristianismo, ele foi criado 300 anos depois de Cristo. E quando nós olhamos os verdadeiros ensinamentos de Jesus, principalmente as descobertas feitas em Nag-Hammadi, em 1942, que foram descobertos, os evangelhos apócrifos, aqueles evangelhos que foram escondidos, os evangelhos que não constam na Bíblia, que tiveram que ser escondidos na época para não serem queimados, para não serem eliminados através da Inquisição, da Igreja Católica Apostólica Romana, outros encontrados também na Cisjordânia, os pergaminhos do Mar Morto, então muitos outros, Maria Madalena, nos códices de Berlim, todos esses documentos foram encontrados recentemente, nos últimos 70 anos, nos últimos 80 anos, porque eles tiveram que ser escondidos. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, através da Inquisição, encontrava e queimava todos esses registros, exatamente para nós não termos o conhecimento dos verdadeiros ensinamentos. Então, nós temos aí os evangelhos de Tomé, os evangelhos de Felipe, recentemente o evangelho de Barnabé, o evangelho de Sofia, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho mais completo de João. E quando nós temos acesso a esses evangelhos, que estavam aí escritos na língua hipócrita, nós começamos a entender e a termos uma noção de um outro Jesus. Não o Jesus da igreja, não o Jesus contado. Né? E aí nós vamos na história. E Jesus, ele não era cristão, porque naquela época não existia cristianismo. E Jesus não era judeu, e Jesus nasceu dos seus pais essênios. Sim, Maria era essênia, seu pai José era um mestre essênio, que era uma civilização já muito espiritualizada, que foi preparada para receber o grande Messias. E Jesus devia ensinar os seus ensinamentos pela da espiritualidade. Quando nós olhamos o Evangelho de João, quando nós vimos o Evangelho de Felipe, o Evangelho de Tomé, todos eles têm algo comum. Jesus dizia: Deus é uma luz interior. Olha essa palavra que importante. Jesus dizia: não procures lá e não procures cá. O reino de Deus está dentro de você. Então esta visão, esses ensinamentos é o que na época mexiam com as pessoas, na época do Império Romano, na época de muita repressão, muito sofrimento, muito controle pelo Império Romano e pelas religiões da época. Os ensinamentos de Jesus eram uma libertação, porque era outro grande ensinamento que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. E esses ensinamentos foram que cativaram as pessoas e que iam naquelas reuniões a céu aberto, nas clareiras feitas por Jesus, que aquilo era igreja. Igreja era essa reunião de pessoas em que não existia distinção de gênero, se era mais pobre, se era mais rico, a religião que tinha. Jesus abria os seus ensinamentos para todos que queriam escutar. Então, logo após a partir de ficaram os apóstolos que seguiam esse mestre, então existiram os seguidores de Jesus, aqueles que sentiam essa liberdade, os ensinamentos. Então eles não eram cristãos, eles eram seguidores de Jesus. O povo seguidor de Jesus começou a aumentar muito o seu número, e o Império Romano acabou tendo ali três, vamos dizer assim, grupos de pessoas. Tinha o povo pagão, tinha o povo judeu, que era menor, mas existia, porque o Império Romano era colossal, Europa, Norte da África, Oriente Médio, tudo ali era o Império Romano. E você tinha esses seguidores desse tal de Jesus, que eram mais os comerciantes, que era mais o povo. E esse número foi aumentando muito, porque dava essa sensação de liberdade, dava essa sensação de que todos eram iguais, que era
todos nós tínhamos essa luz, as pessoas tinham essa luz interior, que esse reino de Deus estava dentro, não estava fora, em todos os ensinamentos. Constantino, quando olhou para tudo isso, no ano de 300, depois de Cristo, ele viu que precisava, para ter o controle, porque os romanos, eles tinham muito organização, estruturação para o controle, para conquistas e para controle dos controles fiscais, os controles de arrecadação de impostos. Existem documentos, diversos documentos deixados, eles eram muito organizados, muito estruturados governamentalmente falando. E o controle era essencial, e Constantino se deparou com um povo com 3 religiões ali. E os que seguiam Jesus aumentando muito de volume, muitas pessoas. E ele entendeu que ele precisava de uma unificação. Por isso que foi o Império Romano que criou a Igreja Católica Apostólica Romana. Católico significa união, unificação. Então foi criada, eles tinham que criar isso. E como criar? Para não haver impacto. Não dava para criar algo que fosse uma quarta, ou que fosse só aqueles que seguiam Jesus. Então ele fez uma combinação. Como? Pegou a parte de Jesus e adaptou em algumas situações. Por exemplo, para os judeus acreditavam no Messias, a vinda de um Messias. E a vinda desse Messias viria da mesma cidade de Davi, que era Belém. Aí adaptou-se a narrativa de que Jesus teria nascido em Belém, de Nazaré. Aí a família saiu de Nazaré, foi para Belém ter o seu filho.